Oi, tudo bem? Eu sou André, estudante de pedagogia, e hoje eu irei apresentar o meu trabalho dando continuidade sobre o Acre. Então, hoje eu vou abordar um tema diferente, né? Eu vou abordar a região do Acre ainda, né? Região norte, mas eu estarei abordando a questão da educação, né? Na pandemia. Então, eu vou compartilhar a minha tela. Daremos início à minha apresentação. Então, eu irei falar sobre o Acre e sobre a educação básica durante a pandemia. Como que está esse processo que vem mudando e trazendo muitas adaptações para o ensino, né? Então, temos aqui como primeira questão, um dado muito alarmante que vem nos preocupando, né? Então, ao observar e fazer pesquisas sobre a região do Acre, eu consegui obter que 52 mil crianças e adolescentes ficaram excluídos da educação na pandemia. Então, podemos observar, diante desse dado, que o índice é muito alto, né? É alarmante. Então, é muita despreparo, né? É muita falta de acessibilidade. Então, é um índice que nos traz muita reflexão. Então, temos aqui a acessibilidade, né? Que eu acho que agora nesse ensino remoto nos traz uma visão muito profunda, né? Será que todos têm acesso, né, a esse ensino remoto que foi adaptado, né? Será que todos têm essa oportunidade? Será que a educação está chegando para todos de forma unificada, né? Então, é muito importante a gente analisar esse dado e pensar assim, é uma região, né, que tem um grande déficit, assim, de, de, de recursos mesmo, né? Então, será que a acessibilidade, o acesso está indo para todos, para aquelas crianças e adolescentes mais vulneráveis? Essa é a pergunta que fica, né? Essa reflexão. Então, de acordo com o estudo, né, o cenário da exclusão, que foi essa matéria, de acordo com o dado que eu dei no início, né? Cenário da exclusão escolar no Brasil, um alerta sobre os impactos da pandemia da Covid-19 na educação, que foi muito grande, né, que os professores tiveram que adaptar muito o ensino, né, mas mesmo adaptando, podemos observar que esse acesso não está chegando para todos, né. Então, foi lançado na quinta-feira, né, no dia 29, isso é um dado, né, de 2020 já, né? Pela Unicef, em parceria com o SEMPEC. Nos últimos anos, o Brasil vinha avançando lentamente no acesso de crianças e adolescentes à escola. Com a pandemia da Covid-19, no entanto, o país regrediu. Então, em novembro de 2020, mais de 5 milhões de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos não tiveram acesso à educação no Brasil. Então, esse número foi bem semelhante ao que o país tinha no início dos anos 2000. Então, esse dado é voltado para a educação geral, né, do Brasil. Então, é um dado muito alarmante que nos preocupa, né, que a pandemia, ela trouxe consigo muitas reflexões, né, que foi feito muitas adaptações do ensino para atender, né, de uma forma que pudesse poupar as crianças, o adolescente do vírus, né, e acabaram pensando muito rápido, pensaram numa maneira de ensino foi muito, como que eu posso dizer, de forma muito rápida, né, esse planejamento, não teve um planejamento, na verdade, né. Então, no Acre, 52 mil crianças e adolescentes de 6 a 17 anos não frequentavam a escola remota ou presencialmente em novembro de 2020. Então, é um dado muito alarmante mesmo e preocupante. A exclusão escolar atingiu, sobretudo, crianças de faixa etárias em que o acesso à escola não era mais um desafio. Então, por que que não é mais um desafio? Porque atinge agora, não está atingindo no sentido de ir para a escola, né? Porque agora devemos pensar, ter uma reflexão que o desafio maior é ter acesso a essas aulas, né? Ter recursos que facilitem, né, a propagação do ensino, da educação, né? Então, o desafio é esse, é atender a todos, né? Acessibilidade para todos.
Então, dos 5,1 milhões de meninas e meninos sem acesso à educação no Brasil, em novembro de 2020, 41% tinha de 6 a 10 anos de idade, 27,8% tinham de 11 a 14 anos e 31,2% tinha de 15 a 17 anos. Então, a faixa etária que era mais excluída antes da pandemia. Então, podemos observar diante das porcentagens, né, pensando no geral, né, na situação do Brasil, em 2020, em novembro de 2020. Então, crianças de 6 a 10 anos sem acesso à educação era exceção no Brasil, antes da pandemia, né? Essa mudança observada em 2020 pode ter impactos em toda uma geração. Como que vai ser a aprendizagem? Como que vai ser o desenvolvimento dessas crianças que não estão tendo acesso, que não estão acompanhando, né, o ensino? São crianças dos anos iniciais do ensino fundamental, que é uma fase muito importante, a fase da alfabetização, né? E outras aprendizagens essenciais às demais etapas escolares. Então, é uma fase que necessita, né, de todo o acompanhamento pedagógico, de todo o recurso, de toda a estrutura, né, para a criança se desenvolver as habilidades dela. Então, ciclos de alfabetização incompletos podem acarretar reprovações e abandono escolar. Então, pode trazer resultados que vão interferir muito no desenvolvimento desse aluno, né, no futuro dele. Então, a gente precisa trazer soluções para que todos consigam ser atendidos, né? Então, podemos observar que no Acre a situação está né, o índice é muito alto. Então, o estudo mostra também que a exclusão afetou mais quem já vivia em situação vulnerável. Isso é fato mesmo, porque quem não tem um acesso, geralmente são as pessoas que não têm uma situação adequada, né? Elas vivem em situação vulnerável. Então, lógico que a exclusão vai afetar aquela região mais pobre, né? Aquela região que não tem condições mesmo de ter um computador para acessar a aula, um celular. Então, como que fica essas crianças, né? Vai afetar muito. Então, em relação às regiões norte, temos 28,4% e nordeste 18,3%. São regiões que apresentaram os maiores percentuais de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos sem acesso à educação, seguidas por Sudeste, 10,3%, Centro-Oeste, 8,5% e Sul, 5,1%. Então, podemos observar que o índice central aqui, que é mais alto, é na região norte, né? Então, como eu já havia dito no meu trabalho sobre políticas públicas e direito humano, a região norte, o Acre, é uma região pobre, é uma região que precisa de recursos, precisa de políticas públicas. Então, aqui a gente está observando por resultados. Então, a gente pode analisar que, lógico, uma região que é mais pobre, uma região que é mais. Ela tem um déficit maior, lógico, os dados da aprendizagem desse aluno, dessa criança, vai ser maior também. Então, a exclusão foi maior entre crianças e adolescentes pretos, pardos e indígenas, que corresponde a 69,3% do total de crianças e adolescentes sem acesso à educação. E aí, em conexão com o texto, né, lido, né, que o professor orientou, e a cidadania e o direito à educação, onde fica? Então, a gente pode observar que é necessário garantir a cidadania, propagar a cidadania e o direito à educação. Mas nessa questão, como que fica? Como que está sendo propagado isso? Está acontecendo? Não sei, né? Eu acho que está meio defasado, né? Então, quando falamos do direito à educação, devemos levar em conta que o cumprimento disso deve ser universal e igualitário para toda a população do mundo, independente de suas condições sociais e de sua cultura. Todos são cidadãos e devem possuir a mesma educação a partir do direito à educação para todos, os integrando e formando a dignidade humana. Então, o direito à educação ele deve ser assegurado para todos. Então, essas crianças que não estão tendo acesso, que não estão tendo recursos para ter a sua formação, para conseguir estudar, elas precisam rever isso, porque elas têm o direito à educação, têm o direito de aprender.
Então, a realidade é essa, né? Então, o direito da cidadania está presente nas leis, existe, né? Tanto na Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, como no Estatuto da Criança e do Adolescente, de 2000, Brasil 2015, e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Mas isso não significa que está acontecendo na realidade. Em todos os lugares do mundo, ou ao menos no nosso país. Isto porque ainda temos um grande distanciamento entre o que está exposto nas políticas públicas e o que está sendo desenvolvido no contexto escolar, ou seja, colocado em ação. Muito se fala em políticas públicas, em melhoria da educação, em melhoria dos recursos, mas através dos dados a gente percebe que isso não está acontecendo, porque o índice é muito alto, né? Então, a realidade nem sempre condiz com aquilo que está escrito, né? Aquilo que está imposto. Então, a cidadania é um direito de todos ter cidadania, exercer a sua cidadania, né? Ter direito à educação, mas nem sempre isso acontece. Então, é preciso analisar todo esse contexto, né? Então, precisamos de uma educação inclusiva, que assuma sua liberdade e que respeite as diversidades de experiências, saberes e identidades. Então, é preciso que a educação ela aborde a todos, né? Que seja inclusiva, que conecte a todos, né? Não só que atenda toda a minoria, né? Então, é essencial agir agora para reverter a exclusão, indo atrás de cada criança e cada adolescente que está com seu direito à educação negado e tomando todas as medidas para que possam estar na escola aprendendo. Então, é preciso que o Estado, né, que a região do norte, o Acre, ele busque soluções para que essa criança consiga ter acesso, né, a essa educação, a esse ensino remoto. Então, as dificuldades enfrentadas no ensino remoto, né? Então, a gente tem aqui, vamos começar pela vulnerabilidade e desigualdade social, que é um fator que afeta muito, né? Que ao adaptar o ensino remoto, é uma coisa que nos faz pensar muito, né? E aquelas crianças que não têm acesso, e aquelas crianças que não têm condições para acessar esse ensino remoto, como que fica, né? Então, para as crianças em situação de vulnerabilidade, a escola é o lugar mais seguro. Elas podem estar em lares abusivos ou precisarem da merenda para se alimentar adequadamente. Então, essa é uma situação bem comum que a gente pode analisar em diversas escolas, assim. E como que fica nesse ensino remoto, né? Como que essa criança ela está em situação de vulnerabilidade e como que ela está conseguindo ter acesso às aulas, conseguindo estudar de maneira adequada, num ambiente que seja propício para o ensino, né? Porque às vezes, muitas vezes, o lar onde ela vive, ela não consegue se concentrar devido a essa insegurança, a vulnerabilidade que ela vive com aquele familiar. Os lares são abusivos. E outra, né? Podemos observar também que muitas crianças vão para a escola para comer a merenda porque não tem um alimento adequado em casa. Então, essa é uma realidade muito que nos faz refletir muito, que é uma dificuldade muito grande, que o ensino remoto ainda ele deve ser muito pautado pensando muito na criança, nas diversas realidades, né? Não só numa realidade específica, né? Então, e a orientação, acompanhamento, segundo ponto. É preciso que esse aluno ele tenha um acompanhamento, uma orientação pedagógica. O professor ele não pode apenas passar o conteúdo ali pela live, pelo ensino remoto, e sem dar o suporte adequado para esse aluno, porque muitas vezes a mãe e o pai não têm a educação necessária para conseguir fazer com que ele realize as atividades. Então, o professor precisa estar amparando esse aluno, o pedagogo, auxiliando também. Alguns alunos necessitam do acompanhamento e da orientação para a realização de algumas atividades, algo que pode ser desafiador por meio de uma tela. Sim, é muito complicado você dar o apoio, dar o suporte de longe, né? Então, é preciso que o professor adapte as suas metodologias para que atenda esse aluno, né? Acesso e estrutura, falta de acesso à internet e materiais. Isso é fato, né? O acesso é muito limitado, a estrutura também, os recursos que são utilizados não é adequado, então a gente percebe pelos resultados, né? Então,
próximo ponto, sociabilidade e desenvolvimento. Uma coisa também que vai dificultar bem, que o ensino remoto pode causar, é a sociabilidade, né? A interação das crianças com as outras pessoas. Porque ali ela vai estar no momento apenas com seus familiares, né? Como que vai ficar essas relações, a interação social com outras crianças, né? Vai afetar muito, né? É uma das dificuldades do ensino remoto. Déficit de aprendizagem. O aluno não se concentra nas atividades e apresenta dificuldades para aprender. Então, é muito difícil você fazer com que o aluno se interesse de uma forma abrangente pela aula, porque o ensino remoto, ele distancia um pouco, né, o professor do aluno, aquela relação, né? Então, o professor ele tem que atender o aluno de forma a inovar, trazer metodologias que consiga suprir, né, essa falta essa dificuldade para aprender, a falta de concentração, né? Então, todos esses fatores, eles dificultam muito, né, a propagação do ensino remoto. São fatores que precisam ser analisados, né? E podemos observar que o índice de evasão é muito alto também. Então, é um ponto que todos esses fatores, eles vão chegar em um só, que é a evasão escolar. O aluno que ele não tem uma moradia adequada, não tem uma estrutura, não tem orientação, não tem acompanhamento, não tem desenvolvimento, não está aprendendo, ele vai evadir da escola, porque ele vai se sentir inferior. Então, todos esses desafios e dificuldades podem causar a evasão. E vão, porque o aluno ele vai se sentir inferior aos outros. Então, é necessário pensar em todos esses contextos, né? Então, ações necessárias. Realizar a busca ativa de crianças e adolescentes que estão fora da escola. Então, é necessário que busquem por esses alunos, né? Que entendam a realidade dele. Garantir acesso à internet para todos, em especial os mais vulneráveis. O Estado, ele precisa garantir esse acesso, garantir essa estrutura para as pessoas que precisam, né? Pessoas que não têm essas condições, né? Realizar campanhas de comunicação comunitária com foco em retomar as matrículas nas escolas. Também é necessário, né, que a comunidade também colabore, né, contribua para que a criança não deixe de frequentar a escola, né, não deixe de fazer as atividades, não deixe de acessar as aulas, né, como a gente está falando no momento pandêmico, né. Então, é necessário mobilizar as escolas para que enfrentem a exclusão escolar. Então, a escola precisa estar ciente do que está acontecendo, precisa buscar esse aluno, né? Fortalecer o sistema de garantia de direitos para garantir condições às crianças e aos adolescentes para que permaneçam na escola ou retornem a ela. Então, é necessário que essas crianças se sintam seguras, se sintam acolhidas, sintam que fazem parte de todo um contexto da sociedade, né? Então, temos também que, com essa nova método de ensino, né, que é o ensino remoto, temos grandes vantagens, né, da tecnologia. Então, podemos apontar algumas, flexibilidade, né, que a criança pode, a partir do momento que ela tem uma estrutura, tem um acesso, ela tem flexibilidade para estudar, né? Ela consegue pelas aulas gravadas, né? Então, horários personalizados. São horários que ela pode alternar, né? Muitas vezes pode horário de manhã, horário de tarde, menos pressão social, porque ela vai estar no seu meio familiar, né? Muitas vezes, a criança que ela é tímida, ela se sente melhor ao lado dos familiares, ou um ensino sozinho, né? Mas é uma das vantagens, né? Ritmo de aprendizado ditado pelo estudante, o estudante que vai comandar, né, esse ensino remoto, ele que vai ditar como que ele vai estudar, né? Menos distração, apesar da tecnologia nos mostrar que é preciso mais concentração, o aluno ele precisa focar mais, né? Então, ele tem que estar estar num lugar que propicie isso a ele, né? Um lugar que ele se concentre, né? Então, conteúdo personalizado, que o professor pode trazer muitos recursos, né, interessantes, pode trazer recursos de mídia, filmes, tem muitos recursos bacanas, né? Comunicação multimídia, controle da turma,
atividades variadas e interativas, benefícios das plataformas digitais, aprendizado mais dinâmico, divertido. Então, se o professor souber, né, ministrar essa aula de forma envolvente, ele vai conseguir utilizar diversos recursos, né, que a tecnologia traz. Mas é preciso que todos estejam no mesmo caminho, né, na mesma sintonia, né. Então, eu procurei e achei um programa bem interessante do Acre que fala sobre o programa que foi criado, o programa Escola em Casa, depois da pandemia, né? O início da pandemia ele foi criado em 2020, em junho, né, de 2020. Então, ele foi criado para atender essas crianças que estão em casa devido à pandemia. Então, é bem legal. O programa Escola em Casa é lançado no Acre, garantindo o ensino à distância. O projeto consiste em manter a educação básica gratuita com videoaulas, audioaulas e acesso à plataforma digital para alcançar todos os alunos do estado do Acre, durante o período da pandemia, 22 de 6 de 2020. Então, é um programa que visa levar, né, para o aluno a educação à distância, sem que eles, né, como nesse momento foi priorizado o ensino remoto, né, o ensino em casa, foi adaptado essa política pública, né, para atender esses alunos que estão em casa. Porém, né, a gente sabe que a adaptação é demorada, então ele foi criado em junho de 2020, né? Só que em 2020 a gente teve os dados lá que tem muita criança sem o acesso, né? Não adianta a gente criar, lógico, é ótimo uma política pública, mas não adianta a gente criar uma política pública e não dar meios para que essa criança chegue até essa política pública, né? Proporcionar meios para que ela consiga acessar esse recurso, né? Então, o governo do Acre pensou em tudo para que nossas crianças e jovens tenham acesso à educação a partir de agora. Alunos da rede estadual podem assistir às aulas sem sair de casa. Basta sintonizar as rádios difusora AM ou a FM ou a TV Amazon 7. Então, esse Escola em Casa, ele vai proporcionar através do rádio também. Isso é bem interessante, é uma proposta bem legal. Então, a transmissão das aulas serão feitas pelo canal Amazon Sat e rádios aldeias de difusora acreana, além da plataforma eduque.ce.ac.gov.br, com o objetivo de alcançar os estudantes nos locais mais longínquos do estado. Então, o objetivo é esse, né? Atender a todos. Porém, sabemos que a adaptação é demorada e nem sempre acontece rápido, né? Então, esse acesso ele pode demorar um pouco, né, para chegar a todos. Então, aqui temos um dado de que a escola em casa registra mais de 3 milhões de acessos e consolida a educação à distância. Então, eles trazem um resultado que teve bastante acesso, né, nessa plataforma. Então, como resultado, mais de 3,1 milhões de acessos ao portal foram registrados desde que o programa Escola em Casa foi iniciado oficialmente no dia 22 de junho de 2020, até esses primeiros dias de março de 2021. Então, aqui temos o professor Carlos Lima, né, de 37 anos, em preparação do videoaula no dia 14 de outubro de 2020. Aulas pela TV fazem parte da plataforma Escola Digital, que já conta com mais de 3 milhões de acessos. Então, podemos observar que o professor, então, ele tem, observa-se que o recurso ali é bom, né, a preparação é muito boa, né. Então, no Acre, alunos falam de adaptação com aulas remotas e dificuldade com a nova educação na pandemia. Então, podemos observar que uma dificuldade apontada, né, temos várias dificuldades, né, apontadas aqui. Concentração, né, que é difícil o aluno se concentrar. Adaptação e desigualdade são 3 palavras que norteiam a cabeça de alunos e gestores escolares em tempos de pandemia. Então, concentração é difícil o aluno conseguir concentrar, vai depender muito da sua realidade, do contexto em que ele vive, né? Se o aluno vive num lar harmonioso, um lar que respeita, que é seguro, o aluno vai conseguir se concentrar, mas e aqueles alunos que são vulneráveis, né? Eles vão conseguir ter essa concentração, vão conseguir ter esse acesso? Adaptação, adaptar esse modo de ensino também, esse método de ensino, é difícil para os alunos que estão acostumados
interagir com os outros, né? E a desigualdade, que também a gente pode observar que é muito desigual, né? O acesso não condiz para todos, né? Então, todo o Acre, segundo a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte do Acre, CEE, mais de 160 mil alunos de escolas públicas driblam as dificuldades e tentam se adaptar à chamada nova educação. Paralelo a isso, os gestores também tiveram que se redescobrir e se preparar para não deixar os estudantes ociosos e ajudá-los a não perder o ano letivo. Então, a mudança, ela ocorre para todos, né? Não é só para os alunos. É muito difícil o professor adaptar o ensino dessa forma, né? É preciso muito estudo também, né? Eles precisam pesquisar muito para trazer o ensino de uma forma mais inovadora, né? E que atenda a todas as demandas, né? Então, eles precisam se redescobrir mesmo, porque é uma preparação tanto para o professor quanto para o aluno, né? Então, novos tempos exigem novas medidas. Rever o papel da educação será primordial para garantir a retomada dos estudos, cumprindo o ano letivo de modo a recuperar aprendizagens e conseguir dar conta do ano em questão. Inserir a tecnologia e adequar conforme a realidade dos alunos. Então, esse ano letivo, ele vai ser ele vai ser um desafio, né? É necessário que esse novo método de ensino, que é o ensino remoto, ele precisa ser analisado, né? Porque ele vai, depois desse ano pandêmico que a gente viveu, né? 2020, 2021 também, precisamos rever que se essas aprendizagens elas estão sendo feitas de forma eficaz, né? Você vai trazer um resultado bom, eficaz para esse aluno, né? Se não vai ser um ano perdido, né? Ou dois, né? Então, inserir a tecnologia e adequar conforme a realidade dos alunos. Então, é importante que a tecnologia esteja implementada, né? Porque é a realidade da nossa sociedade hoje. Então, ela precisa estar adequada e precisa estar na realidade desse aluno, né? E é isso, gente. Obrigada. E as referências. Muito obrigada. Espero que eu consegui abordar, né, de uma forma bem esclarecedora sobre o assunto e refletir que é preciso muito ainda, né? É preciso muito estudo, é preciso muitas políticas públicas para que o Estado, né, a região, ela pense em todos os alunos, não numa realidade só, né? A realidade tem que estar atendendo a todos, né? Então, acho que é isso, professor. Obrigada e até. Tchau.